Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vem bem cantar a nossa canção, nossa canção. Vem bem falar, vem bem falar em nossa oração. Nós estamos aqui e você que nos acompanha pelas redes sociais, você está aí porque Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para você. E porque tem, diga: vem Espírito Santo abrasar, aquecer o meu coração. Vem Espírito Santo mexer comigo. Vem Espírito Santo mover na minha intimidade. Você é melhor do que ninguém, meu irmão, minha irmã, para rezar e pedir o Espírito Santo nessas áreas mais íntimas do seu coração, da sua vida, dizendo: vem Espírito Santo transformar o que ainda é escuro em luz. Vem Espírito Santo renovar as minhas forças diante de tantas batalhas, de tantos desafios. Vem Espírito Santo me fortalecer. Vem Espírito Santo me dar a perseverança para continuar. Talvez você esteja pensando em desistir, então peça: vem Espírito Santo me dar a coragem, a perseverança, a confiança para continuar, para não desistir e sim persistir. Vem Espírito Santo de Deus, vem tocar a intimidade do meu coração. Traga na sua mente também aqueles que ficaram na tua casa, seus familiares, as pessoas que são importantes para você, aquelas pelas quais você reza nesse momento, e diga: vem Espírito Santo sobre todos esses. Repousa sobre o meu lar, sobre o marido, a esposa, os filhos, os pais, aqueles que você traz no seu coração. Diga: vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo renovar, transformar, dar alegria, alegria de viver, alegria em viver. Vem Espírito Santo, nós clamamos a sua força, a sua graça e o seu poder. Vem Espírito, vem Espírito. Abre os teus olhos, meus irmãos, sobre este lugar, sobre esta igreja. Olha quem está aqui, quem está aí perto de você, e diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre você. Vem Espírito Santo sobre a sua vida. Vem Espírito Santo sobre o seu coração. Vem Espírito Santo te fazer uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova. Vem Espírito Santo sobre este lugar, sobre nós que aqui estamos reunidos, em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria é estar com vocês nessa noite, para partilharmos a palavra de Deus. De um modo especial, vou me apresentar brevemente hoje. Já posso falar, Ju? Como comunidade Raio de Luz, a gente vai entregar depois a cartinha. Estamos sendo inseridos nesta comunidade, eu, minha esposa e mais um grupo de pessoas, que daqui a pouquinho vocês
vão ficar sabendo também quem são essas pessoas. Eu e a minha esposa, nós somos de Cianorte. E lá de Cianorte, vamos fazer parte também desta comunidade. Pois nós acreditamos que os tempos atuais são difíceis, são desafiadores. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto Deus age no nosso coração, e mais do que isso, Deus age no nosso coração individualmente, mas acima de tudo comunitariamente, é isso que nos manterá em pé. Viver em comunidade é o que vai nos manter em pé. E para nós é uma alegria fazermos parte desta comunidade, escrevermos juntos com vocês esta história na comunidade Raio de Luz. E partilhar uma palavra tão importante que para mim traz um significado profundamente movedor. Acho que é essa a palavra certa. Porque o tema que nós vamos partilhar hoje sobre vida no Espírito é algo que revirou a minha vida há muitos anos atrás. E que me faz hoje estar de pé na caminhada com Cristo Jesus. Nós ouvíamos há pouco e cantávamos motivados pelas muitas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é verdade? Quem aqui enfrenta batalha todos os dias? Dá um sorriso para mim. Olha, estamos no mesmo time, que beleza. Quem aqui enfrenta grandes desafios na vida dentro de casa? Dá um sorriso para mim. Todos nós, em relação ao pai, à mãe, ao marido, à esposa, aos filhos, os desafios são grandes. Continua sorrindo. Acho que tem gente que vai embora sorrindo hoje, porque os desafios são muito grandes. E a gente sorri aqui, porque, na verdade, no dia a dia, diante de tão grandes desafios na nossa vida, a gente tem chorado muito por aí também. E nós, eu e a minha esposa, na nossa comunidade, na nossa vida missionária, na nossa vida de missão, a gente tem percebido e encontrado no dia a dia pessoas que estão chorando demais porque os desafios são grandes. E se os desafios são grandes, meus irmãos, olha aqui, ó. Se os desafios são enormes, nós não podemos vacilar. Diga para quem está do teu lado, você não pode vacilar. Você não pode vacilar. Você que está nos acompanhando, você não pode vacilar. Nós não podemos brincar. Nós não podemos baixar a nossa guarda. E é por isso, escuta bem, e é por isso que nós temos um Deus que é pleno. Um Deus que é pleno. E na plenitude de Deus, Deus tem para você e para mim nada mais, nada menos do que o melhor. Bate no peito e diz: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que poderia ser o melhor de Deus para nós? Se enganam as pessoas que pensam que o melhor de Deus para nós seja um momento, seja uma hora e meia de reunião de oração no grupo Raio de Luz. Se enganam aqueles que pensam que Deus tem um pouquinho. Deus tem o melhor para você e Ele é pleno naquilo que Ele tem para você. E é por isso que Jesus, o Verbo de Deus encarnado através do seio virginal de Nossa Senhora, nossa Mãe Maria, Jesus que nasceu da Virgem Maria, Jesus que levou a sua missão até o fim, conviveu com as pessoas para conscientizá-los de que a vida dessas pessoas não seriam momentos, alguns poucos momentos desfrutando da sua presença. Às vezes, quando nós olhamos para o Evangelho e nós vemos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, a gente fala assim: poxa vida, que maravilhoso ver o Senhor, tocar o Senhor, ser curado pelo Senhor. Isso não é maravilhoso? É ou não é? Maravilhoso! Pois bem, meus irmãos,
A plenitude do ensinamento de Jesus hoje não está mais de forma externa na nossa vida, mas foi infundido no nosso coração. Nós recebemos esta plenitude através desta promessa confirmada por Jesus Cristo, trazida por Jesus e confirmada na pessoa de Jesus. Ele mesmo confirma isso para nós ao derramar, ao dar o seu Espírito Santo para cada um de nós. E em Jesus Cristo, após a sua paixão, morte e ressurreição, nós vemos então o cumprimento desta palavra, e não só o cumprimento de uma palavra, uma promessa de sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. No entanto, muitos de vocês que nos acompanham, nós vivemos como os primeiros cristãos, que experimentaram a presença de Jesus, mas na primeira grande tribulação, quando perceberam a ausência de Jesus, quando perceberam a guerra, a dificuldade, todos nós temos guerras e dificuldades e combates no nosso dia a dia. Os primeiros cristãos, quando se depararam com os primeiros grandes conflitos e não viram mais Jesus ao lado deles, eles ficaram temerosos, duvidosos, incertos. E é por isso que um momento da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua aparição aos apóstolos, aos discípulos, até a manifestação do Espírito, aquilo que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, nós somos convidados também a fazermos. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles receberam uma ordem: permaneçam em Jerusalém, e vocês serão batizados no Espírito e serão minhas testemunhas. E eles permaneceram, muitos deles com a ajuda de Nossa Senhora, que arrebanhou aqueles mais dispersos, que foi atrás de um, de outro. Vem cá, calma, não acabou. Com a morte de Jesus não acabou. E eu digo para você, olha, não acabou. Com aquela experiência de oração que você fez, com aquele retiro que você passou, com aquele grupo, não acabou. Com a dificuldade que você está tendo, com o conflito que existe na sua vida, pera lá, não acabou. Permaneça fiel, sustenta a oração, sustenta firme a sua caminhada, crendo que Deus tem algo bom para você, crendo que há uma promessa que não vai ser cumprida na sua vida pela metade, crendo que há uma promessa plena para a sua, para a minha, para a nossa vida, para a nossa existência, que é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus, fortalecidos no Espírito Santo de Deus. São Boaventura, com as suas grandes pregações e grandes ensinamentos, certa vez ele foi indagado por Tomás de Aquino, que perguntou para ele: como você fala tão bem? Aonde está a sua biblioteca? De onde vem tanta sabedoria? E São Boaventura convidou ele então para conhecer, para descobrir aonde estava tamanha sabedoria, onde estava escondida a sua biblioteca. E eles foram para o quarto de São Boaventura. Ele abriu o quarto, uma cela, e ali estava o ginoflexório e o crucifixo. São Tomás de Aquino disse para ele: isso eu tenho também no meu quarto. Ele falou: pois bem, aqui está a fonte. Pois bem, meus irmãos, aí está a fonte para perseverar, para clamar diante de tantos desafios que nós temos, que você tem, e não desanimarmos para sermos cheios no Espírito, porque o grupo de oração termina daqui a pouquinho, mas a sua vida continua, e só os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo vão ficar até o fim.
vão ficar até o fim. Uma vez eu estava numa missão, numa cidade próxima a Cianorte, em Japurá. Nós começamos os primeiros grupos de oração, eu era muito novo, tinha 15 para 16 anos, e a gente começou os primeiros grupos de oração lá em Japurá. E depois de muito tempo, pregando nos grupos lá, passou um bom tempo, chegou uma senhorinha e falou assim: poxa vida, eu gostaria de receber uma graça de Deus, porque nunca aconteceu milagre algum na minha vida. As pessoas participam aqui do grupo, são curadas, elas recebem graças extraordinárias, e eu nunca recebi. E eu cheguei para essa senhora e falei: minha senhora, aponta para mim, quem são essas pessoas do grupo de oração que receberam graças extraordinárias? Ela disse: a maioria delas não participam mais. Graça maior, disse para ela, graça maior é a sua, que está aqui. Os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo vão ficar até o fim, não ficarão ao longo do caminho, à beira do caminho, não desistirão, porque os cheios do Espírito, e eu gostaria que você desejasse nessa noite estar cheio do Espírito. Eu gostaria que você desejasse nessa noite mais do Espírito Santo. Eu gostaria que você clamasse, nós vamos rezar daqui a pouco pedindo os dons e carismas do Espírito Santo. Eu gostaria que você desejasse que aquilo que você recebeu no seu batismo, as ferramentas necessárias para ser um homem e uma mulher cheia do Espírito, que essas ferramentas se renovem no teu coração. E que você, ao sair dessa igreja, ao sair desse grupo de oração, quando você estiver a caminho da tua casa, quando você chegar na sua casa, amanhã pela manhã, você se lembre do Espírito Santo e cante essa música e cante outras músicas dizendo: vem Espírito Santo. E amanhã pela manhã você diga: vem Espírito Santo, e comece a se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa que não está fora de você, mas dentro do teu coração, potencializando uma força dentro de você, que te faz capaz de ir além. Eu gostaria de pegar aqueles que trouxeram a Bíblia. Nós celebramos alguns dias atrás a festa de Pentecostes. Na semana passada, Teresa falava a respeito de uma devoção sensacional, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Eu não estava aqui, nós não estávamos aqui, mas eu estava assistindo pela internet o grupo de oração. Nós temos nesse mês de junho várias festividades. Santo Antônio foi no dia 13, São João agora no dia 24. As festas nos levam a celebrações juninas, que não cabem só no calendário de junho, vai para julho. São festividades muito significativas, mas que em si só, às vezes, corre o risco de ficar um pouco vazio, se nós não olharmos para o que Deus fez na vida desses homens, dessas mulheres, e através desses homens e dessas mulheres, pela força e pela unção do Espírito Santo, deste Espírito Santo. Na tradução da Bíblia Ave Maria, muitas Bíblias está escrito ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vinda do Espírito Santo. Na tradução da Bíblia Jerusalém fala manifestação do Espírito Santo. A manifestação, o Espírito Santo se manifesta. E a palavra diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos, não é um nem outro, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A continuidade e o aprofundamento desta palavra, vocês terão oportunidade de saborear e mergulhar no encontro de dons que nós teremos no dia 1 e 2 agora de julho. Se não fez a sua inscrição, invista no Espírito Santo, invista em você e faça essa experiência. Não poupe esforços e não invente desculpas, mas faça essa experiência aqui com a comunidade Raio de Luz.
eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós rezamos para que você esteja nessa noite, seja também cheio do Espírito Santo, com todo o potencial que o Espírito Santo tem para realizar na sua vida. Hoje, meus irmãos, eu com os meus 49 anos, vou fazer 50 já esse ano, chegando aos 50, pois é, eu descobri Jesus e fiz uma experiência fantástica com os meus 15 anos, eu tinha 15 anos, e a minha conversão, ou o meu nascer na fé, destoava ou destoa da maioria das pessoas, porque no meu encontro de conversão, quem pregava ou testemunhava falava que era um ex-drogado, um ex-alcoólatra, e eu com os meus 15 anos, eu falava, poxa vida, eu nunca fiz isso, eu sempre fui um católico bom, de rezar o terço todos os dias. Eu aprendi que terço se reza todo dia, eu não sei se você sabe disso, sabe? Que carro não reza o terço, tem gente que deixa o terço pendurado no carro, né? Terço é algo para a gente carregar, todo dia, e mais do que carregar, não é só colocar no peito, no pescoço. Terço é composto por Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, e eu rezava o terço todo dia. Às vezes quando falhava num dia, no outro eu rezava 2 para compensar do dia anterior. Eu era um bom católico. Então eu não me encontrava nas pregações, nas partilhas e nos testemunhos que foram feitos no meu encontro de conversão. Mas aí vem a coisa mais doída para mim, e talvez seja isso para a vida de todos vocês. Os grandes pecados são fáceis de serem identificados. Os grandes pecados, beber, ser um drogado, tantas coisas exageradas que às vezes fazem parte da nossa vida, é fácil da gente identificar e falar, eu tenho que mudar. Agora a gente chegar nas miudezas, e entre as miudezas se deparar com desafios interiores e conflitos como o perdão, a reconciliação, isso exige uma força sobrenatural, porque nós corremos o risco de deixar isso passar desapercebido, como se estivesse tudo bem. Quantos de nós aqui já não pensamos na nossa vida, já perdoei, já passou, não preciso mudar, mas eu me deparei com esse desafio, e experimentar o Espírito Santo foi algo transformador, avassalador. Hoje você me vê aqui pregando, partilhando a palavra, fala, poxa vida, mas eu era um jovenzinho que não fazia nem leitura na sala de aula, tímido, repleto de complexos interiores, me achando totalmente incapaz, filho único de pais separados, mãe pobre, pai não menos pobre, sem perspectiva alguma. Morei 2 anos com uma tia minha, e uma das visões que, para não aprofundar muito, era de um primo meu, que Deus o tenha, primo muito querido, dando um chute na minha bunda, com 7, 8 anos, e falando assim para minha tia, eu escutei, nunca falei isso para ele. Ele deu um chute e falou, o que vai ser desse rapazinho? O que vai ser desse rapazinho? Sem perspectiva. Talvez você veio para esse grupo, talvez a sua vida seja assim, com grandes batalhas, mas sem perspectivas. E eu tenho uma boa e uma má notícia para dizer para você. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa ou a má? A má, se você continuar do jeito que está, a vida vai continuar sem perspectiva. E ela vai passar. Eu já estou com 49. Hoje lá na minha cidade, nós enterramos, eu trabalho com comunicação, trabalho com rádio. Nós enterramos um amigo de rádio de 44 anos que morreu ontem, morreu sábado. Ela vai passar e vai terminar. E talvez passe e termine sem perspectiva. Do mesmo jeito que você está sentado aqui, você vai passar 20, 30 anos, talvez nem mais sentado num banco, num grupo de oração,
Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso. Deus não tem uma vida sem perspectiva para você. E é por isso que Ele derramou sobre você. Eu nasci no dia 22 de outubro de 1973. No dia 13 de novembro de 1973, na igreja matriz Nossa Senhora de Fátima, lá de Cianorte, eu recebi o meu batismo. Eu fui batizado e ali eu recebia isso. Deus tem o melhor para você. Deus tem a plenitude para você. O mundo dá chute na nossa bunda e fala: coitado, o que vai ser de você? Às vezes você dá chute em você mesmo e diz, olhando no espelho: o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? Pois bem, está na hora de se posicionar em relação a isso. Faça da cela de São Boaventura o lugar de encontro e de abastecimento com Deus. As pessoas têm muito medo da rotina do dia a dia. A rotina faz um bem enorme. A monotonia faz mal. Mas a rotina faz bem para o atleta, faz bem para o estudante, faz bem para o cristão. A rotina é que dá calo no joelho. A rotina é que faz a gente rezar o terço, ler a Bíblia. A rotina é que faz a gente ser cheio do Espírito Santo. A rotina do dia a dia, de vir terça-feira, com frio, com chuva, no grupo de oração, essa rotina é que faz você, que faz a mim, que faz a nós sermos cheios do Espírito Santo. E hoje você está acompanhando da tua casa pelas redes sociais, mas não se contente em ficar na sua casa, porque esse fogo, este calor que passa por nós e nos faz comunidade. Por isso você não é só mais um aqui no meio, se sinta pertencente a este grupo de oração, porque essa rotina salva vidas. Eu gostaria que você fosse. Eu passei muitas coisas, vivi muitos momentos, preguei em muitos lugares, fui tentado muitas vezes, e só permaneci, e hoje estou falando com você por causa dele, do Espírito Santo de Deus. Que nas minhas orações, nas minhas novenas de Pentecoste, nos meus terços, clamava e clamo: vem Espírito Santo. Quando eu quero, eu faço isso, e quando eu não quero, eu faço isso também. Não é só quando eu quero. Nós estamos em guerra, é uma batalha, são muitas dificuldades. Não podemos baixar a nossa guarda. Guarda levantada, ânimo novo, força nossa. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu Espírito nós não somos nada e fracassamos. Agora contigo nós somos fortes. Então, meu irmão, minha irmã, eu nomeio você em nome de Jesus nessa noite a ser mais um homem e uma mulher do fogo do Espírito Santo, do fogo abrasador que nos aquece por fora, mas mais do que isso, por dentro, no nosso coração, a sermos cheios, a desejarmos os dons, a queremos a oração em línguas, a profecia, a buscarmos isso, a investirmos nisso. Por que não? Quando eu comecei lá atrás, há 34 anos atrás, nós não tínhamos literatura nenhuma sobre dons, sobre o Espírito Santo, sobre carismas. Hoje, você tem isso ali na internet, com o Padre Paulo Ricardo, com o professor Felipe. Tem isso na palma da mão. E no entanto, quando nós não tínhamos, eu saía lá de Cianorte para vir aqui para Maringá, porque lá nós não tínhamos nem livraria católica para comprar livro. E hoje que nós temos na palma da nossa mão, a gente acaba vendo tanta coisa. Estamos em guerra e baixamos a guarda. Estamos em guerra e vamos recuando. Levante-se, invista em você. Uma boa leitura, o nosso encontro de dons, invista em você. Desejo isso. Ah, mas comigo? É com você. Não é com o teu vizinho, não. É com você. É para você. Ah, mas é o meu pai, a minha... Não, é para você, é para nós que estamos aqui, para você que está acompanhando.
O Espírito Santo é para todos aqueles que permanecem, que confiam e que esperam no Senhor. Você está aqui porque permaneceu. Você confia? Agora o sorriso tem que ser mais bonito. Tem que ser todos os dentes. Minha mãe podia estar aqui hoje. Minha mãe colocou dentes novos essa semana. Tá um implante que não cabe dentro da boca. Vontade de morder todo mundo. Você confia? Dá um sorrisão. Você espera? Vai esperar? Pode demorar? Pode. Às vezes demora. Não é todo dia que a gente é batizado no Espírito. Às vezes eu estou lá no Santíssimo, eu vou no Santíssimo todos os dias. Eu sinto um fogo. Ai, como é bom estar aqui. Vem, Espírito Santo. Às vezes eu estou lá e não estou sentindo nada. Nada. Abra os olhos e fala: onde está o Senhor? O Santíssimo está ali, onde está o Senhor? A rotina da fé nos leva ao Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Levante os seus braços. Levante lá no alto os seus braços, bem alto. Hoje eu estive na casa de um grande homem de Deus, e ele está com um problema nos tendões do ombro. Ele falava: o que mais dói para ele é hoje não poder fazer esse movimento, ó. E você pode. Então levante os seus braços, feche os seus olhos e diga com toda a força do teu coração. Não são só palavras fortes, é a força de um coração que deseja, é a força de um coração que espera, é a força de uma pessoa que precisa, que necessita, que já não pode mais viver de qualquer jeito. Esta é a força do nosso clamor que diz: vem Espírito Santo de Deus sobre mim. Espírito Santo. Abra sua boca se você sentir vontade, diga: vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo sobre a minha história, mas acima de tudo nesse momento, vem Espírito Santo renovar as promessas do meu batismo. Vem Espírito Santo me encharcar, me tomar. Vem Espírito Santo se manifestar em mim. Vem Espírito Santo abrasar o meu coração. Diga isso: abrasa o meu coração. Vem Espírito sobre o meu entendimento. Vem Espírito Santo sobre o meu pensar. Vem Espírito, porque eu não posso vacilar e não posso baixar a guarda. Vem Espírito Santo e me faz um homem. Faz de você também, mulher, uma pessoa cheia, repleta, transbordando do poder e da força do alto, porque é isso que Deus tem para você. E se Ele tem, Ele está derramando isso sobre a sua vida. Vem Espírito. Vai apresentando aos cuidados do Espírito Santo do que você precisa, meu irmão. Qual é a tua luta? Aonde você se encontra? Vai apresentando o Espírito Santo. Venha me alcançar nesta noite. Vai falando: Espírito Santo, meu coração está duro. Espírito Santo, venha em nosso auxílio. Espírito Santo, venha nos curar de toda a paralisia, a nossa fé morna. Espírito Santo, venha aquecer o nosso coração. E vai apresentando, meu irmão, a tua fraqueza. Nós somos fracos, caímos. No outro dia, aquela luta, precisamos levantar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai realizando a obra, meu irmão. Vai falando: eis-me aqui, Espírito Santo. Você que precisa que o Espírito Santo te alcance, você que precisa da graça de Deus, eu convido você a levantar os seus braços da onde você se encontra. Você que precisa do socorro. E os servos que estão longe, estende as mãos. Vamos fazer um clamor. Espírito Santo, venha alcançar, Espírito Santo, todos esses irmãos que se encontram fracos, que precisa da tua ajuda, Espírito Santo. Venha completar a obra que o Senhor começou, a obra que está paralisada, que não teve crescimento. Um homem novo, uma mulher nova, renascidos na graça do Espírito, revigorados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito, cheio do Espírito.
Vem Espírito Santo, repousa. Vem Espírito Santo, sopra neste lugar, Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Coloque a mão nos seus ouvidos. Deixa o Espírito Santo te dar a graça, meu irmão, de você ouvir a voz do Espírito Santo que vai te guiar, vai te dar sabedoria, de nós não sermos enganados por tantas vozes lá fora. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de te ouvir. Qual decisão tomar? O que fazer no nosso trabalho? O que fazer no nosso casamento? Na educação dos nossos filhos? Ó Espírito Santo, dai-nos sabedoria de sermos homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus.